Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Voltei com a parte 2 da saga Jogos Mortais para falar dos últimos 4 filmes, os 5, 6, 7 e 8. Se inscreva, deixe o like, respira fundo e bora falar de terror. Seguindo o mesmo padrão da parte 1, esse vídeo tem spoiler das obras. Então assim, gente, como a saga é bastante extensa, pode ser que eu esqueça uma coisinha ou outra na hora de falar aqui pra vocês, como aconteceu lá no outro vídeo. Então eu coloco na hora da edição uma informação para que vocês não se percam também. Então vamos lá, a gente termina o quarto filme com o agente Strong preso naquela sala médica onde o John morreu. Lembrem que o detetive Hoffman é o responsável por tudo e é ele que fecha a porta. Jogos Mortais 5 veio então em 2008 com direção de David Heckel e os mesmos roteiristas do filme anterior, o Patrick Melton e o Marcus Dunstan. Em geral ele teve críticas negativas e a observação foi que ele deveria ter um enredo tão interessante quanto as suas armadilhas. E lógico, né, gente, a falta do John Kramer faz muita falta na história, até porque o cara morreu no terceiro filme e tudo gira ao redor dele. No entanto, o quinto filme também foi sucesso de bilheteria, arrecadando 113 milhões de dólares. Então bora para muitos flashbacks. O filme inicia com uma armadilha de um cara deitado e tem um pêndulo em cima dele. Esse pêndulo vai descendo, tem uma lâmina e vai cortar ele no meio. Para fazer aquilo parar, ele tem que colocar as mãozinhas num mecanismo que vai esmagar elas e aí o negócio para. A gente vê que tem alguém observando aquele jogo. Voltamos pro fim do quarto filme e o agente Strong é pego e posto com a cabeça dentro de um cubo de vidro que começa a cair água dentro. Ele não tem muito o que fazer, pega uma caneta que tem no bolso, tira o negocinho que tem ali dentro e fura a garganta, fazendo ali uma traqueostomia improvisada. Aí a gente vê a polícia chegando, né, bombeiros, tudo, e o Hoffman salvando a filhinha do Jeff. Lembra que no final do terceiro filme o John fala pro Jeff que a filha dele estava presa num lugar desconhecido com pouco ar? O Hoffman diz que ninguém se salvou dali, mas aí o policial fala, não, o agente Strong conseguiu. E o agente se dá conta que o Hoffman estava tentando pagar de salvador da pátria. Enquanto isso, a gente descobre que o John deixou para Jill uma caixa, mas a gente não vê o que tem dentro. E é lógico que nós temos um jogo principal. Ele é formado por 5 pessoas egoístas que não podem seguir os seus instintos. Eles começam numa sala presos pelo pescoço com uma corrente e na frente deles tem um cubo de vidro com uma chave dentro. Lógico que a ideia é correr para pegar essa chave e tirar o negócio do pescoço. Porém, quando um corre, o outro é puxado para trás. E o que tem ali? Uma lâmina que vai, né, arrancar a cabeça fora. Nesse primeiro desafio, uma menina morre e eles passam para uma outra sala. Eles vão passando de sala em sala e a porta anterior se fecha, não tem como voltar. Nessas 5 pessoas, que agora são 4, tem um jornalista que sabe muito de cada um. A gente não sabe quem eles são. Nessa segunda sala tem 3 buracos na parede, chaveados, e no teto garrafas de vidro com as chaves dentro. Eles têm que conseguir entrar naquele buraco para escapar de uma explosão que vai ter ali. Logo, imagina-se que um vai ter que morrer, já que são 3 buracos. E aí a galera mata esse jornalista. Na terceira sala sobrou 2 mulheres e um cara, e tem uma banheira no meio e 5 pontos de eletricidade. Eles têm que conectar esses 5 pontos para abrir a porta e eles não explodirem ali naquela sala também. Mas é lógico que aqueles pontos não chegam o suficiente perto da banheira para abrir a porta. E o cara e a mulher matam a outra menina, colocam ela ali no meio e engatam aqueles pontos no corpo dela. Só sobrou essa mulher e o cara. E ela lá na primeira parte, no primeiro jogo, juntou todas as 5 chaves que tinham para abrir as coleiras. Ela resolve tentar usar elas para abrir a porta final e ela se dá conta de que as 5 chaves são iguais. Ou seja, só um precisava correr rapidinho, pegava a chave, abria a sua, passava para os outros. Na segunda, que tinha os buracos na parede, cabia mais de uma pessoa naquele buraco. E, gente, isso era óbvio. Na terceira, já que os 5 iam estar vivos, era só cada um tomar um choquezinho bem pequeno que ia abrir a porta. E agora o jogo final é, eles precisam doar 5 litros de sangue para conseguir sair dali. Se tivesse as 5 pessoas, era 1 litrinho cada uma, tava tudo certo. Até parece, né? E essa cena eu nunca consigo olhar direito porque me dá muita agonia. Eles enfiam a mão numa serra e, né,
vai embora. Eles conseguem, então, ali quase mortos. Nós entendemos que eles estavam envolvidos na morte de 8 pessoas inocentes num prédio lá que pegou fogo. E mais tarde, os dois são encontrados pelo chefe do agente Strom lá do FBI. We were supposed to work together, so we all survived. That's the game. Tá, Morena, mas e o agente e o detetive Hoffman? Como é que tá essa história? O agente tá desconfiado do Hoffman. E aí ele começa a investigar e descobre que aquele cara lá do início do pêndulo foi o assassino da irmã do Hoffman. Ou seja, o Hoffman fez de conta que aquilo era um jogo do Jigsaw pra, né, não ficar nada em cima dele, e já que já tinha esse serial killer, foi ele. Daí nós temos um flashback do John pegando o Hoffman por causa disso. Ele descobriu, porque o John descobre tudo, é impressionante. Mas daí rola uma fé meio ali de pai e filho, e o John recruta o Hoffman. O agente pega os arquivos de todas as vítimas do Jigsaw, nós temos flashbacks lá do primeiro filme, e o Hoffman de fato ajudou em todos. Enquanto isso, a Jill vai no FBI e fala que o agente Strom tá seguindo ela. Isso levanta suspeitas sobre ele. E ele, nessa investigação, chega até a casa do detetive e encontra no porão uma espécie de caixão de vidro com cacos de vidros quebrados dentro. Tem uma fita que diz que para ele se salvar, ele tem que entrar naquele caixão. Ele pensa, bem capaz, né? Mas aí o Hoffman chega, eles lutam, a gente coloca ele dentro do caixão, fecha, e aí, bom, te peguei, né? Esse é o negócio, agora você tá ferrado, mas não é bem assim. Porque o caixão começa a descer, vai pra dentro do chão e as paredes começam a se fechar. Panqueca de agente Strom. Eu gosto até desse filme, eu não acho ele tão ruim. O meu problema é com o detetive Hoffman, eu acho ele muito over, não me desce. Ok, mas vamos seguir o baile. O filme 6 veio no ano seguinte, em 2009, e teve direção do Kevin Greutert, é algo assim o sobrenome. E ele foi o editor dos outros filmes e teve os mesmos roteiristas. Ele foi o filme de menor bilheteria até então, 68 milhões, de 100 para 68 é uma diferença, né? A Jill aparece mais e a atuação dela é bem ruim. E adivinha, mais flashbacks do John. No início nós temos dois agiotas, um homem e uma mulher, que estão presos em lados diferentes de uma sala, e para dois parafusos não entrarem no cérebro deles, eles precisam doar um pedaço de carne. Quem doar mais se libera. Uma óbvia referência ao livro lá, O Mercador de Veneza, né? Essa armadilha é bem legal porque ela é bem simples, e eu acho que quanto mais simples e mais aterrorizante, melhor. Melhor pro filme, né? Pelo amor. E a guria tem a brilhante ideia de cortar o próprio braço e ela se salva. Voltamos lá pro Hoffman saindo do caixão de vidro com o agente estraçalhado, e ele pega a mão do cara que ficou a salvo lá em cima e usa as digitais para colocar nessa cena do crime. Mas antes da gente seguir com essa história, vamos pro jogo principal. Existe uma agência de seguros que é tipo plano de saúde aqui no Brasil, só que lá nos Estados Unidos não tem SUS. Então a galera deve horrores para esses seguros. E o diretor, dono da empresa, enfim, é o Will, e ele é assim, ó, um FDP. O que ele faz? Ele fica procurando furos nos contratos da galera para não poder ajudar na hora que eles de fato precisam, e nisso ele não perde dinheiro e ganha. E quem que era um dos segurados dessa empresa? O John, que também teve o seu seguro negado quando ele precisou por causa do câncer. Então, né, bora jogar com o Will. Ele tem detonadores presos nos pulsos e nas pernas e precisa passar por 4 jogos. Cada vez que ele passa por um, libera um detonador. Acontece que esses jogos são com as pessoas que trabalhavam com ele, e em cada um ele precisa decidir quem vive e quem morre, assim como ele fazia na vida real. No primeiro é ele e o cara da limpeza, que é fumante ativo. Eles têm umas alças em volta das costelas que vai fechando à medida que eles respiram. Quem conseguir segurar mais o ar vai sobreviver, e o outro, por óbvio, vai ser esmagado. No segundo, são 2 funcionários presos pelo pescoço com arame farpado, e ele tem que literalmente segurar eles. Só que ele precisa segurar um só, porque ele não vai ter força para os 2. Então ele precisa decidir quem que vai morrer enforcado. O terceiro é bem interessante, porque é um labirinto com a advogada da empresa. Ele precisa ficar guiando ela por onde ela precisa passar. Porém, no meio do caminho tem jatos quentes de ar que vão torrar ela, mas ele lá em cima tem a chance de um dispositivo de amenizar esse jato. Porém, quando ameniza lá embaixo, vem em cima dele.
O que é meio besta, porque tem alguns que ele conseguiria sair da frente, mas enfim. Ela tá com um dispositivo que vai furar a cabeça se ela não conseguir tirar, e a chave tá lá no final do labirinto. Porém, ela descobre lá no final que a chave, na real, tá dentro do Will, ele tem um corte do lado. Daí ela vai pra cima dele e tenta matar ele desesperada, mas não adianta, ela acaba morrendo. O quarto é uma espécie de gira-gira infantil. Tem 6 funcionários ali e a cada parada do gira-gira é na frente de uma arma, de uma espingarda que vai matar eles. E o Will só pode salvar 2. Enquanto ele passava por todas essas partes, tinha uma mulher com seu filho adolescente numa cela, e numa outra cela, uma mulher que era jornalista que investigava, falava tudo sobre a vida do John. Ele chega até essas 2 celas e nós entendemos o quê? Porque a gente até então estava pensando que aquela mulher e o guri eram da família dele, né? Ele, esposa e filho. Mas na real não. Aqueles 2 eram da família de um dos caras que acabou morrendo porque ele negou o seguro. E a jornalista é irmã dele. O que acontece é que aqueles 2 têm a chance de matar o Will acionando um dispositivo lá. Embora a mulher se compadeça e não queira, o guri não pensa 2 vezes e aciona a alavanca. Essa alavanca injeta um monte de seringas no empresário que fazem ele derreter porque tinha ácido nelas. Fim do jogo principal e vamos entender o que está acontecendo com o Hoffman. Lembra que a Jill recebeu uma caixa do John? Dentro dela tinham vários envelopes, 6. Ela dá 5 deles pro detetive e fica com esse último. E a polícia que está investigando lá o crime dos agiotas descobre que a lâmina usada para recortar a pecinha de quebra-cabeça na pele deles é diferente de todas as outras vítimas do Jigsaw, porém igual aquele cara lá do pêndulo. Pelo fato do John tá morto e aquele cara ter sido o assassino da irmã do Hoffman, eles começam a desconfiar dele. Por isso eles levam o Hoffman junto para analisar o áudio da fita desse crime dos agiotas. Mas aí, quando aparece que de fato é a voz dele, ele mata geral e destrói o áudio. Daí vocês lembram lá do terceiro filme, daquela carta que é deixada pra Amanda e ela lê e começa a chorar, mas a gente não sabe o que tem ali? Aquela carta foi escrita pelo Hoffman pra ela, dizendo que ele sabia que ela era a namorada do viciado que fez a Jill perder o bebê. Ou seja, ela foi responsável também pela perda do filho do John. O John não sabia e o Hoffman tá ali na carta dizendo que vai contar tudo pra ele se ela não matar a médica. Então, na real, foi o Hoffman que fez a Amanda perder o jogo dela. Isso lá do terceiro filme, tá? Porém, o John descobriu tudo isso, lógico que ele descobriu. E aquele 6º envelope que ficou com a Jill era justamente o jogo do Hoffman. Quando ele vai ver o final do jogo lá do empresário, a Jill aparece e coloca nele aquela máscara, aquele capacete que a Amanda usou no jogo dela. Mas aí vocês não vão adivinhar, porque ele consegue se soltar e tem a boca lá estraçalhada, mas não morre. You want a chance? I'll give you a chance. Esse 6º filme já é bem forçado. Agora o 7 e o 8, gente, não consigo salvar. A real é que pra mim a saga perdeu força a partir ali do 4º filme. Os 3 primeiros eu acho muito bons. Que adivinha, o John tava vivo. Mas daí a gente vai assistindo e o 7 e o 8 a gente vê mesmo porque é Jogos Mortais. Então tá, o 7º filme se chama Jogos Mortais 3D ou Jogos Mortais, o final. Era pra finalizar a saga mesmo. Ele foi dirigido pelo mesmo Kevin, o editor lá dos outros filmes, e os mesmos roteiristas. As críticas foram bem ruins, mas a bilheteria foi muito boa, 136 milhões de dólares, afinal de contas era pra ser o último. Porém as atuações são péssimas, as armadilhas são bem mais ou menos, o plot twist a gente saca logo no início, e em termos de qualidade de produção, ele parece mais amador que o primeiro. A primeira cena é o Gordon, lá no primeiro filme, saindo do banheiro. Lembra, né, que ele quebra, ele corta a própria perna e vai embora. Daí nós temos 2 jogos. O primeiro é absolutamente absurdo e sem sentido. São 2 guris e uma guria presos num aquário no meio da cidade. Tem uma serra entre eles que um empurra de um lado, outro empurra do outro para matar o outro, senão a guria vai descer, vai morrer também. E aí a real é que eles são um triângulo amoroso, a guria tava enganando os dois. E, gente, não faz sentido de forma nenhuma, porque a motivação do jogo é uma relação amorosa. Quando que o John fez um jogo por causa de relacionamento? Segundo,
Esse jogo não tem absolutamente nenhuma ligação com o resto da história e nem com a história de antes. Você pensa, né, pô, tudo é interligado em Jogos Mortais, eles vão dar um jeitinho. Não deram. Mas enfim, o outro jogo que aparece são uns caras, são 3 caras e uma mulher. Eles são racistas, ok, a motivação agora já é bem interessante. O jogador principal é o Chester, falecido do Linkin Park. Ele tá dentro de um carro colado no banco e ele precisa chegar até uma alavanca, porque senão o carro vai acelerar. A namorada dele tá com a cabeça embaixo da roda. O amigo que tá atrás tá com as partes do corpo presas por correntes nesse carro. E lá na frente tem um cara preso na porta da garagem. O Chester não consegue, o carro anda, a guria, né, cabeça esmagada, o outro lá perde os bracinhos e tudo mais. E o outro é atropelado. E o principal acaba voando pra fora do carro e também morre. Tá, esse jogo você guarda porque a gente vai usar ele depois. Existe um cara chamado Bob que tá vendendo um livro escrito por ele, contando a história de como foi escapar da armadilha do Jigsaw. Porém, adivinha? É lógico que ele não participou de jogo nenhum e ele tá inventando essa história pra ganhar dinheiro. Tem uma reunião de sobreviventes tipo Alcoólicos Anônimos, comandada, direcionada pelo Bob, e aí tem toda uma empresa de televisão na volta, né, produzindo aquela história, e ele tá ali pra falar pras pessoas que tem um lado positivo de tudo isso, deles terem escapado. Quem que aparece lá no fundo, super caricato, debochando daquela história toda? O Gordon. Não dá outra, o Bob é pego e vamos jogar. No final do seu circuito tem a esposa presa por uma corrente e para chegar até ela, ele passa por armadilhas que estão todas as pessoas que estavam ajudando ele a contar essa história. Então a primeira é a assessora que tá com um anzol preso dentro dela com a chave para soltar ela da sua armadilha. Ele tem que puxar esse anzol pela boca dela e quanto mais ela grita, mais o mecanismo aciona para enfiar uns tubos, uns canos na garganta dela. O segundo teste é a advogada dele que tá numa maca que vai se movendo até 3 canos serem enfiados nos olhos e na boca dela. Para ele conseguir tirar ela dali, ele tem que se fincar no negócio, levantar um peso lá, mas ele também não consegue. O terceiro dá raiva. É o melhor amigo que tá do outro lado de uma sala que não tem chão. Tá, é tipo assim, sei lá, 2º, 3º andar, não tem chão, só umas tábuas. O cara tá com uma venda, não consegue tirar de jeito nenhum e preso pelo pescoço num cabo de aço. O Bob tem que guiar ele pra ele passar por todo aquele caminho e conseguir chegar na chave. Sendo que, sério, era muito mais fácil o Bob e ele, ó, rapidinho pisando nas coisas, pegar a chave, chegar no amigo e soltar o negócio. Dava pra fazer isso, juro pra vocês. Depois ele chega numa sala que ele tem informação que tem 2 números suficientes pra abrir uma porta que estão gravados nos dentes dele. Então ele precisa arrancar esses dentes. Quando ele arranca, os números estavam gravados na raiz do dente. Como? Quando que isso foi gravado ali? Como que o cara não tá com a boca inchada porque teve que ter uma operação? Ok, ele consegue, chega na esposa que tá lá presa pelo pescoço e essa corrente vai descendo, descendo, ela vai indo pra baixo. Na história do livro, e isso é bem interessante, ele contava como era a armadilha dele, né, o teste. Ele tinha que se enfiar ganchos no peito, se erguer pra conseguir se soltar. E aí o Jigsaw fala, era assim? Então é assim que você vai fazer. Ele tem que enfiar os ganchos no seu peito e ir se erguendo até lá em cima pra poder conectar um negócio pra soltar a mulher. E mais uma vez, ele poderia ter se erguido sem se enfiar os ganchos. Era, né? Já que ele fez isso antes, faz sem se enfiar os ganchos. Daí ele não consegue e eu fiquei bastante indignada. Por quê? Porque a mulher dele não sabia de tudo isso. Ela foi enganada também. E é muito injusto, porque se a mulher não sabia de nada, ela não fez nada errado. E a morte dela é sinistra, porque simplesmente o chão desce e se monta um forno em volta dela e ela morre assada. Aí eu fiquei indignada. Termina o jogo do Bob, vamos entender de novo o que tá acontecendo com Hoffman, porque esse homem segue aqui. Cena final do 6, ele se livrando lá daquele capacete, costurando a própria boca e assim, agora ele quer o sangue da Jill. Ela vai falar com um detetive lá, o Matt Gibson, nunca visto, que também é muito ruim na atuação, a atuação dos dois é uma tristeza. E ela fala, é o Hoffman que tá fazendo tudo isso, mas eu preciso que você me proteja. O Hoffman, por outro lado, manda um videozinho pro detetive, me entrega a Jill, que ninguém mais morre. Mas tá, ele coloca ela numa cela dentro da polícia, porque ali ela vai estar protegida. E o Gibson é tão pateta que o Hoffman vai guiando ele até o seu esconderijo e lá tem uma
arma que simplesmente se aciona e metralha geral. O Gibson, que não tava com um colete à prova de balas a princípio, morre. O Hoffman, lembra lá daquele jogo dos caras no carro? Ele troca um dos corpos por ele. Então ele entra naquele saco preto, é levado até a polícia, lá ele sai e mata todo mundo e pega a Jill. Aí tem uma ceninha lá de gato e rato e ele faz o quê? Coloca o capacete da Amanda de novo. Meu Deus, como usam esse negócio na cabeça dela. Ela morre e na saída o Hoffman é pego agora por 3 caras usando aquela máscara de porco. Quem é um desses caras? O Gordon, sim, ele mesmo. Temos um flashback de quando ele escapou lá do banheiro, o John pegou, cuidou dele e também o recrutou. Ele que ajudava o John em todas as armadilhas que precisava de procedimento médico, tipo aquele cara que tinha a chave atrás do olho, sabe? No filme 6, quando a Jill usa aqueles envelopes e fica com o cesto, ela coloca um outro envelope numa porta. Esse envelope foi pro Gordon com todas as instruções do que ele tinha que fazer com o Hoffman caso algo acontecesse com a Jill. Então o Gordon ajudava o John, assim como o Hoffman, porém o Hoffman não sabia do Gordon. Enfim, o médico coloca o detetive aonde? Dentro do banheiro, porém dessa vez ele não deixa serrinha nenhuma e game over. Game over. Socorro, chegamos no último filme que veio 7 anos depois, lá em 2017, intitulado Jigsaw. Ele teve direção e roteiro por pessoas diferentes. Foi dirigido pelos The Spirit Brothers e escrito pelo Josh Stolberg e Peter Goldfinger. A produção deveria ser melhor, a qualidade de imagem também, então dá um ânimo, né, para assistir. Porém o roteiro é muito fraco. As atuações são péssimas e os personagens absolutamente esquecíveis. Na minha opinião, esse é o pior filme da franquia, mas a bilheteria até que foi boa, $100 milhões. Ele começa com uma perseguição policial, esse cara tá com um dispositivo na mão e ele fala que o detetive Halloran tem que chegar ali, senão 5 pessoas vão morrer. O cara é baleado pela polícia, ele aperta o negócio e ao mesmo tempo o jogo principal começa. 5 pessoas estão presas também pelo pescoço com um balde na cabeça. Na frente de cada uma delas tem serras e essa corrente vai puxando elas. Uma dessas pessoas se dá conta de que eles precisam dar um pouquinho de sangue e o negócio para. 4 deles conseguem, porém um cara não acordou e ele acaba ficando para trás. Eles entram agora num celeiro e vem vindo o boneco Billy, que agora tem até olhos luminosos e um sapatinho brilhoso. A história é a seguinte: um daqueles 4 ali roubou a bolsa de uma mulher que teve um ataque de asma e ao invés dessa pessoa dar a bombinha pra mulher não morrer, resolveu ficar com $3,53 e fugir. 3 seringas descem do teto e uma delas tem um antídoto pro veneno que tá correndo no corpo dessa pessoa. Nas outras 2 tem ácido. Isso aconteceu com uma das meninas e um dos caras, chamado Ryan, resolve enfiar as 3 agulhas nela, porque senão eles vão todos morrer enforcados. A moral principal daquele jogo é que eles precisam confessar os seus crimes. No local seguinte tem uma porta escrito bem grande, No Exit. E esse Ryan faz o quê? Vai até ela para tentar sair, porém o chão se quebra e a perna dele fica entre vários fios de aço. Esses fios têm roldanas que vão apertando até fazer ele perder a perna, lógico. O Ryan era uma pessoa muito imprudente na juventude e por causa disso, 2 amigos dele morreram e ele nunca sofreu as consequências, tá? Enquanto isso, os outros 2, a Anne e o Mitch, entram num outro espaço lá que a porta se fecha quando eles pegam um controle e muita areia começa a cair em cima deles. Eles vão ser soterrados, ou melhor, na verdade eles vão se encher de areia e objetos cortantes vão começar a cair em cima deles. E é incrível como tudo cai de pé bem certinho. Porém, se o Ryan, que tá lá com a perna presa, puxar uma alavanca que vai fazer ele perder a perna, a porta dos outros 2 lá se abre e eles não vão morrer. Ok, ele faz isso, a perna cortadinha, ele tá lá super mal e tal, e vem o teste do Mitch. O Mitch, há muito tempo atrás, vendeu uma moto que estava com o freio estragado, por isso o menino que comprou morreu logo em seguida. Esse menino era o sobrinho do John. E essa cena é muito absurda, porque tem um cilindro, uma estrutura bem interessante, que fica uma espiral assim, rodando, que é uma lâmina, né? Ele é içado e vai sendo levado para dentro dessa espiral e lá no fundo tem um mecanismo de freio que vai fazer aquilo parar. Isso tudo é acionado pelo motor de uma moto que tá ali rodando. A Ana consegue escalar o celeiro, sobe na moto, enfia um cabo de aço que faz a roda parar
O negócio para de girar um pouco e ao invés do guri apertar o freio de uma vez, não. É lógico que a moto volta a rodar e ele é estraçalhado. Daí, a Anna e o Ryan são pegos e presos dentro de uma outra sala, cada um de um lado. Quem que tá ali com eles explicando o jogo? O John. A Anna fez o marido ser preso como se ele tivesse matado o seu bebê sufocado porque ele estava dormindo e acabou se virando em cima da criança. Porém foi ela que matou o bebê, acho que depressão pós-parto, e colocou a criança do lado do cara para fazer de conta que foi ele. O John deixa uma espingarda entre eles e eles entendem que tem que pegar aquilo ali e matar o outro, que daí eles conseguem se salvar. Mas na real não, porque a arma estava invertida. Daí a Anna pega, quando ela atira no Ryan, pega nela e ela morre. Dentro do cartucho tinha as 2 chaves para eles saírem dali. Porém agora elas estão quebradas e vão ficar ali para sempre. Tá, mas como assim era o John se o John morreu há 10 anos? Vamos entender. Quando aparece o primeiro teste, que eles estão com o capacete de ferro, o corpo daquele cara que ficou para trás aparece simplesmente pendurado no meio da cidade, embaixo de uma ponte. A polícia, o detetive Halloran lá do início, o detetive Hunt e 2 legistas, o Logan e a Eleanor, se dão conta na autópsia de que dentro do corte lá da pecinha do quebra-cabeça tinha um pendrive. E nesse pendrive é a voz do John. Depois, o corpo da guria que tomou as injeções aparece no meio da cidade. E embaixo das unhas dela tinha sangue de quem? Do John. Eles pensam que, óbvio, não pode ser o John, então eles estão desconfiando da legista, da Eleanor. Por quê? Porque apareceu lá o código do computador dela comprando coisas de um site que fala só sobre o John. O que acontece é que ela é uma grande fã do cara e coleciona suas armadilhas, e ela mostra isso pro outro legista, pro Logan. Por causa das evidências nos corpos das vítimas, eles resolvem exumar o corpo do John, tirar o caixão, abrir e ver se tá lá mesmo. Lembra aquele cara lá do início que é baleado pela polícia? Então, ele tava em coma e aí o corpo dele some do hospital. E vai parar dentro da onde? Adivinha, por favor. Dentro do caixão do John. Como se a terra não tava nem revirada quando eles foram escavar. O detetive Hunt, que tinha seguido a legista até o estúdio dela, leva a polícia até lá e lá eles encontram o corpo do Mitch, o guri lá da moto. O detetive Hunt prende o Logan porque ele estava sendo cúmplice da Eleanor a princípio, mas o legista convence o detetive Hunt que só pode ser o Halloran. O detetive se conforma e vamos ver o corpo então do cara que estava dentro do caixão. Quando o Logan olha, a bala que estava dentro do peito do cara era de fato da arma do Halloran. Depois disso, a Eleanor fala pro Logan que sabe onde está acontecendo o jogo, ela tem certeza que é na fazenda da Jill Tuck. Os legistas chegam no celeiro, estão lá as armadilhas, porém o detetive Halloran segue eles. Eles têm lá um embate, conseguem fugir, porém tanto o Halloran quanto o Logan são pegos e presos numa armadilha. Eles estão com uma coleira que vai acionar lasers e se eles não confessarem os seus crimes, os lasers vão cortar a cabecinha deles fora. O Logan confessa que foi ele quem trocou sem querer o raio-x do John lá no início na questão do câncer e por causa disso ele não descobriu antes a sua doença. Porém não adianta e o laser passa pela cabeça do Logan e ele cai no chão. O Halloran, desesperado, confessa que ele é no fim um detetive corrupto mesmo e aí o Logan levanta, ele não morreu coisa nenhuma. Por quê? Porque segundo ele, agora ele é o Jigsaw. E o cara parece um boneco, ele simplesmente se transforma num robô, porque ele fica duro. Aí ele conta que, na real, ele era aquele cara que não acordou lá no primeiro jogo. Ou seja, tudo aquilo que a gente viu até agora aconteceu há mais de 10 anos atrás, antes do primeiro filme. Daí ele não acordou e ao invés dele morrer, o John entrou e resolveu salvar a vida dele. Não, o cara era um recrutador de talentos mesmo, Porque ele também estava com o John desde o início, ajudando a montar as armadilhas. Daí hoje ele recriou o jogo com 3 pessoas e as 2 últimas eram ele e o Halloran, porque o detetive soltou um criminoso que era o cara lá do início que acabou matando a esposa do legista. Daí ele juntou até os recortes dos áudios do John, por isso que era a voz dele. Daí o Halloran morre, fim de filme. Gente, é muito ruim. You're working with him. I am him. E a atuação é engraçada porque não tinha me chamado a atenção a atuação dele durante o filme, não era uma coisa ruim, mas quando ele levanta, e de verdade assim, a única coisa que pra mim se salva nesse filme é quando o John aparece, porque é incrível
O cara aparece e a credibilidade. Até então você não estava acreditando em nada que estava acontecendo ali. Mas o homem aparece e você pensa, tá, ok, é isso aí mesmo. Bom, temos aí Jogos Mortais 9, que já estreou nos Estados Unidos, não veio pro Brasil ainda e não se chama Jogos Mortais, né? Ele se chama Espiral, o legado de Jogos Mortais. Ele foi dirigido pelo Darren Lin, lá do 2º, 3º e 4º filme, e com o roteiro dessa dupla última que, enfim, logo mais vai ter vídeo pra vocês. Gente, fim da saga Jogos Mortais. O que vocês acharam desses 2 vídeos? Sofri, viu? Foi difícil. Trabalheira do caramba. Deixem aí o like, compartilhem, me ajudem. Qual filme vocês acham pior? Qual vocês gostam mais? Deixem aí nos comentários tudo que vocês quiserem. Tem alguma armadilha que vocês pensaram? Essa daí eu ia conseguir sair. Me sigam lá no Instagram, @Morena dos Anjos. Dicas dos Anjos Oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.